E aí, galerinha do primeiro ano, vamos lá para mais uma aula de filosofia? Beleza, olha só. Primeiro eu queria parabenizar vocês por essa aula da semana passada. Foi a aula ao vivo, né, como aconteceu. A participação de vocês foi, assim, show de bola, fundamental. Trouxe uma energia bacana, trouxe uma espontaneidade para a aula. Assim, eu saí bem motivada dessa semana. Foi fundamental, assim mesmo, a sua participação, a sua contribuição. Várias dúvidas depois rolaram, os alunos contribuíram mandando e-mails, recebi desenho elaborado de uma aluna, né, de como que ela estava fazendo isso, elaborando isso no meio da aula, assim, lindíssimo, pleno, sabe, de um enriquecimento, trazendo pra gente ainda mais esperança para esse momento onde vocês, né, estão se recriando, se reinventando e trazendo também essa produtividade bacana pra gente, tá? Massa demais. Então vamos continuar aqui? Lembra que na aula passada a gente começou a falar desse cara muito bacana, super importante, que é Platão, tá? E ao longo das nossas aulas, né, durante essa semana, no bate-papo com vocês, alguns alunos relataram que começaram a perceber realmente a relevância, né, a ligação do pensamento de Platão com o nosso cotidiano. Isso é muito legal. E a partir de agora isso tende a acontecer também, né? Porque a gente vai conhecer aí outros aspectos dessa fala de Platão que ficou tão emblemática assim na história da filosofia. Tá bom? Então, para começar, essa parte ela tem que traumatizar vocês, então eu vou fixar bem a nossa atenção aqui. Você vai lembrar para mim, né, em Platão, da gente falando, então, do dualismo, né? E a gente tem a teoria das ideias de Platão, ok? Lembra disso? Essa teoria das ideias de Platão, ela configura, ela teoriza, ela conceitua aí o formato dualista dele entender a realidade, ok? E por meio desse dualismo, então, ele vai esquematizar essa ideia, né? Eu tenho aqui o nosso mundo inteligível, e embaixo, na parte inferior, tem o mundo sensível. Ok? Beleza? Você vai lembrar para mim que esse mundo aqui é o perfeito. E esse mundo aqui, ele é o imperfeito. Muito bem. Qual é o assunto, qual é o tema que hoje a gente vai conhecer, que está conectado, que está ligado a essa ideia aqui de Platão, dualista da teoria das ideias? Você vai entender para mim que Platão é um cara muito completo, né? E ele vai falar sobre vários temas, não só sobre a política, não só sobre a economia, né, a estrutura da sociedade, ele também vai falar sobre a arte, né? Já lembrando aí do desenho da aluna sobre a aula, já lembrando aí da nossa capacidade, né, cultural mesmo de construir pinturas, ok? De construir retratos, esculturas, a arte como um todo, ao longo, né, de toda a história da humanidade, desde os desenhos ali na caverna, elas demonstram uma necessidade que a gente tem, obviamente, interior, de expor os nossos sentimentos, as nossas ideias, nossas opiniões e pensamentos, ok? Só que Platão, ele vai ter uma versão um pouco, vamos botar, polêmica em relação à arte, porém, ainda assim, muito coerente com a proposta dele dualista aqui no mundo das ideias, tá? Vamos acompanhar aqui lentamente como é que Platão comenta sobre a ideia da arte. Veja bem para mim, vou começar com um exemplo para você. Se nesse esquema dualista aqui eu tenho a ideia perfeita, que vai, de certa forma, estimular essa cópia imperfeita aqui no mundo sensível, você imagina para mim, né, que lá no mundo das ideias, eu tenho um modelo de esfera perfeita, ok? Lá no mundo das ideias, existe uma esfera perfeita. Segundo a ideia de Platão, essa esfera, então, ela seria perfeita apenas lá no mundo inteligível. Porém, né, essa esfera, quando ela é conhecida aqui no mundo sensível, ela tem um recorte distorcido, porque segundo Platão, ela é uma cópia, e essa cópia ela é imperfeita se comparada ao perfeito. É como se a minha noção de esfera ficasse distorcida, deturpada, impossível de ser concebida de forma plena por meio dos sentidos. Lembra? A gente falou disso na aula anterior, tá? Agora acompanhe para mim o que a arte tem a ver com isso. Você imagina para mim que então a arte
ela se inspira no mundo físico, ela se inspira nas nossas emoções, ela é produzida por meio dos nossos sentidos. Então, ela não estaria no mundo inteligível. Para Platão, observe, porque isso é diferente para outros autores, ok? Para esse filósofo, a arte ela se inspira no mundo sensível. O que seria, então, a minha produção artística para Platão? Se aqui eu tenho o perfeito, porque ele é o original, e no mundo sensível eu tenho o imperfeito, porque ele é uma cópia, como é que fica o resultado da minha arte? Se a arte se inspira aqui e ela reproduz o que está nesse mundo, ela reproduz a minha cópia. O que vai ser o resultado da arte para Platão? Vai ser a cópia da cópia. É como se eu partisse de algo que já é uma estrutura falha, que já é algo questionável, que é algo ilusório, e fizesse uma reprodução disso, né? Então aqui essa cópia da cópia, para Platão, se você pegar o esquema aí e comparar no seu livro, no seu caderno das aulas anteriores, você vai perceber que é como se a arte atrapalhasse. Por que ela atrapalha? Acompanha aqui com a caneta preta, ó. Porque ela vai fazer um percurso inverso. Eu vou negar esse mundo inteligível, vou acompanhar isso pelo mundo sensível para chegar aqui na minha produção artística. Eu estou saindo daqui e indo cada vez para algo mais longe. O que lá, né, quando ele indicava no mundo inteligível, deveria ser o contrário. Eu tinha que negar esse mundo cópia, agora acompanha com a caneta azul, para chegar no mundo inteligível. Esse daqui, para Platão, é o correto, porque aqui eu chego até a verdade, ok? Agora, esse daqui seria o incorreto, porque eu distancio da ideia original e perfeita, sendo então iludido pelo resultado da arte. Que Platão quer com isso levar, né, a nosso entendimento de que a arte ela seduz, ela provoca, ela atrapalha, porque os nossos sentidos, eles se veem, vamos colocar assim, adormecidos, vamos colocar, dominados pela sedução da arte. E somente a razão e a filosofia conseguiria sair dessa ilusão e alcançar as ideias perfeitas. Tá? Então, o que é a arte para Platão? A arte é cópia da cópia. É uma imitação baseada naquilo que não é o original. Beleza? Concordando ou não, está dentro da estrutura do pensamento de Platão, dentro da linha, né, de indicação dele, de uma necessidade de buscar esse mundo inteligível, tá? Você imagina que eu estou te dando essa aula aqui agora, né? Eu, Rúbia, estou fazendo uma cópia do que seria a ideia perfeita de aula, ok? Uma cópia já é algo que não é o ideal. Na sua cabeça, na sua mente, você tem ideia de que é uma aula perfeita, e a minha tá, não tá igual, tá quase, tá perando, mas não tá chegando, ok? Nem com toda a pretensão do mundo eu chegaria a essa constatação. Então, é como se o meu desenvolvimento artístico de alcançar essa ideia já fica deturpado, porque eu estou tentando alcançar, mas por meio dos sentidos eu não conseguiria. Aí você, enquanto aluno, tá pegando a minha aula e tá criando um desenho, uma estrutura, um mapa mental, um esquema aí no seu caderno. O que é o seu caderno se comparado à minha aula? É uma cópia. Só que se a minha aula já é uma cópia do modelo ideal de aula, o seu caderno é duplamente uma cópia. Então ele perde ainda mais o acesso, o vínculo, a representação do que seria a verdade. Ok? Deu para entender? Tá dando para encaixar direitinho? Eu posso dar mais exemplo, tá? Nesse sentido aí de cópia, você imagina, por exemplo, uma banda de música. Você tem o ideal de música perfeita. E aí você tem um artista que cria uma música. A música dele já é uma cópia imperfeita do que seria o ideal de música perfeita. Ok, pensa numa banda que você gosta. Ok? E aí em seguida, eu citaria agora, sei lá, Gustavo Lima, né? Embaixador. Enfim, pensa no que você gosta, tá? Baile do Denis, né? Pedro Sampaio, enfim, o que você gosta. Tá bom? Então, ó, você tem o ideal de música, você tem a reprodução disso, tá ok? Agora você pega alguém que é um cover desse artista que você gosta.
O que vai ser o cover do artista que já é uma cópia? Ele vai ser a cópia da cópia. Deu para entender? Quanto mais isso se dá, quanto mais isso se descreve, né? Eu tenho ainda mais o distanciamento do ideal e da originalidade. Tá bom? Então, para Platão seria equivocado. Beleza? Fechou essa? Então, vamos continuar aqui com outras estruturas para Platão. Já falamos da arte, ok? Já falei da estrutura geral, já falamos do mito da caverna. Então, vamos pegar toda essa noção que a gente está começando a construir agora e vamos entender a relação de tudo isso para Platão com a política. Cuidado para pensar política para Platão, né? Porque a gente deve, de certa forma, eu vou até colocar o nomezinho dele aqui do lado, para ficar melhor para a gente lembrar, porque eu fico na frente, né? E atrapalho você, ó. Aqui. Estamos em Platão. Assim fica melhor. Show de bola, tá? Então, assim, porque a gente, quando for criticar o pensamento de Platão, nós deveríamos, de certa forma, levar o nosso pensamento para aquela época, para aquele contexto, né? Diante do contexto da democracia ateniense, diante das influências de Platão, Platão é filho de pais aristocratas, né? A sociedade grega como um todo, ela era criteriosa para definir os papéis de desenvolvimento do cidadão na Grécia. Você já estudou isso aí, já está no seu material. Então, o pensamento de Platão é fruto dessa perspectiva de divisão, de diferença entre as pessoas, né? Então, para a época, Platão também entendia dessa forma. Existiam 3 tipos de almas, 3 tipos de aptidões entre as pessoas. Elas não seriam iguais, né? 3 tipos de relação do indivíduo para com o conhecimento. Ou seja, o conhecimento não é adquirido, alcançado ou desenvolvido igualmente entre as pessoas. Cada uma resguarda uma aptidão, tem uma natureza, vamos colocar assim, existe uma facilidade, uma inclinação para tipos diferentes de atividades. E essas atividades são também desenvolvidas de formas distintas na sociedade. Então vamos lá para as 3 almas de Platão. Como eu falei, ele divide em 3 graus, em 3 estruturas diferentes as nossas habilidades e aptidões, né? Então, de certa forma, eu tenho a primeira aqui, que é a alma racional. E aí na alma racional, você vai compreender como aquela que é capaz, né? Tem o poder de domínio das 2 outras partes. Então, por ter esse domínio, esse equilíbrio, ela é responsável pela sabedoria, ok? Nessa segunda parte aqui é a alma irracível. E aí na alma irracível eu tenho os controles, né? O controle aí dos meus sentimentos, né? Dos meus ímpetos. Então, se eu consigo esse controle, esse domínio, essa alma seria responsável pela impetuosidade. Tudo bem? Nessa outra alma aqui é a alma concupiscente. Essa alma concupiscente, ela é responsável pela parte aqui do baixo ventre, dos desejos, né, sexuais, aquela coisa mais instintiva, né, que se dominada leva o homem à moderação e à temperança. Então veja bem, eu tenho essa estrutura que se assemelha à estrutura do próprio homem, a parte superior da razão, a parte irracível dos sentimentos e a parte concupiscente que é correspondente ao baixo ventre e aos desejos. Então Platão, ele começa essa análise, né, esse estudo que definiria que as pessoas, elas têm capacidades distintas mediante a forma como elas conseguem lidar com essas 3 almas. E aí, dependendo desse ato, dessa estratégia, dessa atitude, elas seriam adequadas de modo diferentes também na sociedade. E se elas são diferentes na sociedade, elas têm teriam um valor entre si também distintos, como se fossem papéis, funções e direitos provenientes dessa habilidade, dessa aptidão. Veja bem, né? O que Platão está querendo dizer em outras palavras, e de certa forma a sociedade grega corrobora com esse pensamento, é de que quem nasce para pensar não é aquele que vai guerrear, e aquele que guerrear não vai trabalhar, e o que trabalha não guerreia e nem pensa. Existem qualidades distintas nessas pessoas. E o que isso tem a ver com a política? Para Platão, o cargo, o exercício da política, ele exige, né, do indivíduo, vamos colocar assim, habilidades, né? Habilidade de pensar o que é o bem. Não sei se você já teve algum tipo de
busca, de curiosidade sobre a ideia do bem, mas o bem é um problema filosófico, né? Não é só algo que está sendo discutido por Platão, isso vai se perpetuar até os dias de hoje. Você tem filósofos mais contemporâneos como Nietzsche, por exemplo, né? Você tem a Idade Média ali com Santo Agostinho e Tomás de Aquino tentando lidar com as noções de bem, enfim. O homem e a ideia de bem é um problema constante de ser compreendido. Problema no sentido de estímulo, de questionamento, tá bom? Não um problema de existência em si. Enfim, tá, gatos? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que Platão, ele vai definir funções diferentes para as pessoas. E se a política, ela exige do indivíduo conhecimento sobre o bem, sobre a justiça, sobre o futuro da cidade, né, sobre as relações entre os indivíduos, ela carece de uma qualidade. E se ela fosse melhor pensada, se ela fosse melhor estruturada, todas as pessoas ganhariam com isso. O que Platão promove, de certa forma, é uma análise que requer, né, de certa forma, uma limitação na participação política para aqueles que tiverem também desenvolvimento da razão. Aqueles que pensam, aqueles que conseguem, de certa forma, demonstrar essa capacidade, e ele chega à constatação de que não é para todo mundo, logo a política também não seria para todo mundo. É como se você pensasse assim, né? Você imagina que você está andando de bicicleta e você tem um problema com um pneu. Aí você não para no açougue para resolver o pneu. Mesmo jeito que você está indo comprar uma carne, você não vai parar numa loja de roupa, né? Ou num dentista, ok? Então as funções, elas delegam, elas exigem, de certa forma, habilidades para que elas possam também serem resolvidas. Esse pensamento, ele é um critério, né, vamos colocar de Platão, que é um tanto quanto minucioso, né? Que se a gente pensar na nossa realidade, ele é um tanto quanto problemático. Nós hoje temos uma postura de democracia de entender para todos, por todos e para todos, né? Se eu penso aqui em uma democracia por alguns, de certa forma a gente compreende isso como uma possível falha no entendimento. Mas o que Platão queria era alertar, né? Alertar que essa capacidade racional não estava ali disponível para todas as pessoas. E que alguns que se intitulavam tão sábios, né? Tão donos do conhecimento, estavam também sendo enganados por eles, né? Platão vai ter até uma citação que fala assim, ó, o preço que as pessoas pagam por não se envolverem com a política é serem, de certa forma, dominados, né? Por alguém, governados por alguém que sabe menos do que elas. É de se pensar, tá? Muito bem? Fechou? Então vamos continuar aqui nosso entendimento, tá? Fechando essa parte aqui da política de Platão, resumidão, para Platão, então, quem é esse grande pessoa que está envolvida com o pensamento, com o conhecimento que deveria participar da política? Os filósofos. Para ele, os filósofos estão nessa atividade, nessa manifestação no conhecimento, nesse desejo pela posse da verdade, e eles estariam mais aptos ao exercício do poder. Tá? Então, os governantes deveriam ser filósofos, ou aqueles que são filósofos deveriam governar. Fechou? Muito bem, tá? Para a gente finalizar, né? Vamos separar um tema aqui que é muito caro, né? Que é muito positivo, as pessoas gostam muito, né? Vamos falar de sentimentos. Eu duvido que o tema que eu vou falar agora não já tenha participado aí da sua vida. A gente vai falar de amor platônico. Já parou para prestar atenção nisso? Já parou para referenciar, né, tudo isso que a gente está falando de Platão com amor platônico? Ou você nunca tinha nem pensado que existe relação entre essas duas coisas, tá? Pode acontecer também, tá? Amor platônico tem vínculo, né, tem ligação com a ideia de Platão. Agora, antes, eu preciso te esclarecer que não foi essa a intenção de Platão. A noção de amor platônico não foi pensada por Platão. Calma aí que as coisas vão se resolver. Aguarda que tudo vai se esclarecer, tá? Vem comigo aqui primeiro. Quando eu estou falando de Platão, a gente tem que falar da ideia de amor. Eu queria que você pensasse a seguinte coisa. Quando eu falo de amor para Platão, existe, de certa forma, uma tentativa, né? Uma necessidade, ele falando, para você pensar essa ideia. Porque eu estou tentando traduzir uma palavra para 400 anos antes de Cristo. Qual a garantia que a gente pode ter de que essa noção de amor que você pensa hoje foi a mesma de Platão há tanto tempo atrás?
de que forma, né, que nós podemos determinar ou limitar a noção de amor a uma única palavra, a um único sentido. O amor é um tipo de palavra muito aberto, que é sentido por pessoas de formas diferentes, né? Que é demonstrado pelas pessoas de forma diferente, que é percebido de formas múltiplas, né? Existe amor entre irmãos, entre amigos, amor entre pais e filhos, ok? Amor de namorado, né? Amor por coisas, amor por si mesmo, amor próprio. Olha que doideira. Tá? Então, assim, quando eu falo de amor, eu queria que você pensasse, expandisse essa sua percepção, porque não existe um tipo de amor. Agora, como é que eu olho para Platão e falar o amor de Platão, então é esse que eu estou pensando. Queria que você abrisse, então, a sua mente para essa compreensão. A noção, a ideia de amor pode ser pensada de formas diferentes. E é aí que entra a explicação que eu quero te dar, tá? Por quê? A tradução para o amor de Platão, à época, o mais próximo que a gente pode conseguir é o conceito, a expressão de Eros. Ok? Para Platão, ele traduziu a época dentro desse sentido traduzido aí, que é o Eros. Tá? O que você entende como Eros? O que te lembra a expressão, o conceito, a palavra Eros? Eros lembra erótico, erotismo. Né? E aquilo ou algo que é erótico é aquilo que promove, que carece, que está vinculado com o desejo. Então, Eros está relacionado ao desejo. Então, amor para Platão é desejo. Amar é desejar. Agora, veja bem, vamos continuar o entendimento. Ó. Para amar algo, para desejar esse algo, se faz então necessário uma certa falta, porque assim, eu desejo aquilo que eu não tenho. Você consegue entender isso para mim? Nós desejamos aquilo que não temos, né? Ninguém fala assim, eu queria tanto uma caneta preta que eu já tenho. É algo até absurdo de se pensar, tá? Então, acompanha comigo aqui que a gente ama, a gente deseja o que não tem. Então, ó, amamos o que desejamos e desejamos aquilo que nos falta. O amor se dá na falta. Agora, veja bem, ó. Se amamos o que desejamos e desejamos o que não temos, na medida que a gente passa a ter, ou seja, não falta mais, eu também não desejo mais. E se eu não mais desejo, eu também não amo mais. Tá dando para entender? Olha como é que você pode fazer uma ligação, um entendimento muito contextualizado desse amor platônico, esse amor de Platão aí nos nossos dias atuais. Tenta pensar, por exemplo, na perspectiva do capitalismo materialista. Olha quanto que nós somos platônicos nesse aspecto. O tempo todo estamos apaixonados e amando coisas que não temos, né? Basta aqui um clique, compras online, a gente está em casa agora, todo mundo te estimulando a fazer compra, chegar em casa, aquela coisa toda. Você está amando, você está num processo de paixão intensa. Por quê? Porque você tudo quer. Tudo te parece necessário, tudo te falta, tudo é desejoso, tudo é muito bem embalado, né? Tudo é muito bem representado, tudo é muito bem inspirado por artistas e celebridades, enfim. Isso provoca, isso promove desejo. Quem nunca, né, desejou tanto algo e quando ganhou já perdeu aquele apreço, aquela empolgação que existia quando você não tinha. Por exemplo, um celular. Você queria tanto, você fez isso aqui, ó, com seu pai para ganhar o celular. Aí você ganhou, ficou todo cheio de dedos, cuidado, com medo até de colocar o celular no bolso, né? Pra ele não arranhar. Mas aí uma semana, um mês depois, você já tá atacando ele na cama, né? Jogando ele no cachorro, enfim, tá? Você perdeu aquele desejo, aquele amor, porque agora você já tem. Tá dando pra entender? Beleza? Mesmo que você não concorde, a época, a tradução está vinculada a essa ideia de Platão. Amamos o que desejamos, desejamos o que não temos. Na medida que temos, não mais desejamos, então não mais amamos. O amor se dá na falta. Beleza? Agora, tenta acompanhar essa ideia que é de Platão para a expressão amor platônico que não veio dele. O que eu quero dizer com isso? Na época, Platão estava lá, pensando na vida, no mundo das ideias, né, aquela coisa toda. Não foi inspiração dele o amor platônico. Porém, existe como se fosse uma popularização, uma criação, né,
dessa expressão baseada no pensamento de Platão. Tá? Foi uma inspiração por meio do pensamento dele, mas não é nada que ele tenha criado de autoria do próprio filósofo. Beleza? Então olha só, vamos entender e lembrar essa ideia de amor platônico. Pensa em algo ou alguém que é do seu amor, que é do seu desejo. Muito bem. Por que é amor platônico? Porque não vai se concretizar, porque não vai sair das ideias. Ok? Então, ó, você tem aqui a idealização de algo. É perfeito, é entusiasmo, é maravilhoso. Porém, quando isso acontece, quando isso é avaliado na realidade, é algo que se distancia. Por exemplo, você ama um amigo, né? Porém, na realidade, para ele, você é só um amigo, né? Friendzone, né? Acabou. Sem chance para você, né? Você ama... um artista da TV, mas na realidade ele nem sabe que você existe, ok? Então, amor platônico é amor não correspondido. Não existe equivalência, não existe correspondência equivalente entre o pensado, o idealizado e o real e o concreto. Fechou? Não sai triste dessa aula, tá bom? Não fica triste, é a vida que segue, né? É assim que acontece com você, com todo mundo, com todos nós. Somos guiados e movidos por amor platônico. Beleza, gatos? É assim, então, eu me despeço de vocês. Platão é massa demais, tá? Dá uma lida aí no seu material. Se ainda tiver alguma dúvida, você manda pra mim, tá bom? O exercício a gente fez o comentário da semana passada. Tô aguardando aí, se tiver dúvida, você pode enviar o e-mail, né? rubia.fio@apvix.com.br. Tá? Te espero na próxima semana com aula ao vivo, hein? Pessoal aí da manhã, vamos acordar cedo. Um beijo, hein? Até a próxima. Educando para ser